Pronto. Bom, boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A gente já fez essa oficina de como criar um projeto de lei algumas vezes, a Yashi já recebeu uma vez também. E deixa eu compartilhar aqui minha tela. A gente tem uma apresentação para ir acompanhando, né? E antes de mais nada, antes da gente iniciar, Cristina e eu vamos dar a oficina hoje. Queria aproveitar e chamar a Laís, que é a coordenadora nacional do Parlamento Global da Juventude no Brasil, para dar uma palavrinha para a gente, divulgar o parlamento, e, enfim, aí a gente já começa até abrindo espaço para convidar o pessoal para mais coisas, né? Pode ser, Laís? Pode sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Valeu. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Ergon e à Cristina pelo espaço, né? E por terem chamado o pessoal do parlamento, né? O Ergon, ele está como nosso coordenador de formação. E, gente, eu vou tentar falar rapidinho aqui. O parlamento, ele nasceu em 2010 no Nepal. Atualmente, ele está presente em 23 países diferentes. A maioria desses países estão localizados na África e na Ásia. Então, ele tem uma postura social diferente, né, em relação a outras organizações da juventude internacional, né? O nosso foco não é necessariamente, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, mas é um foco mesmo em relação ao Brasil e as nossas relações com a África, com a Ásia. É uma outra pegada, né? E aí, por enquanto, a gente começou as nossas atividades, a gente começou a chamar as pessoas para participarem aqui no Brasil em maio, né? Começamos a fazer a nossa seleção dos delegados, terminamos a nossa seleção dos delegados e estamos terminando a nossa seleção em relação aos membros executivos. Aqui no Brasil, a gente está tentando dividir mais ou menos entre os delegados e os executivos. Os delegados seriam como uma força política, né, do parlamento, e os executivos como essa força técnica. Então, o pessoal, por exemplo, que trata da educação, que trata da comunicação. São 4 grupos diferentes de executivos e cada um desses grupos tem um coordenador. E outra coisa também que eu acho que é importante falar é a respeito dos parlamentos de fora, né? Então, a gente tem, por exemplo, o parlamento da Austrália, que já está com parceria com a Acnur, a agência da ONU para Refugiados. A gente tem o parlamento de Gâmbia, que tem um projeto incrível com relação à amamentação, com o World Food Program, o programa da ONU, né, para a questão de alimentos. Então, o parlamento ele é uma organização que está crescendo e o nosso objetivo aqui no Brasil, por enquanto, é trazer, né, uma juventude atuante, uma juventude militante que queira construir, né, uma sociedade mais democrática. Né? Então, a gente quer que as pessoas tenham consciência dos processos democráticos, né? E por isso mesmo que a gente está aqui com vocês hoje, com esse maravilhoso projeto, esse maravilhoso workshop de vocês aqui, do projeto de lei, né? Porque a gente precisa entender como que funcionam as nossas leis se a gente quiser realmente transformar a democracia, né? Então, novamente, obrigada, Ergon, obrigada, Cristina, e quem quiser saber mais sobre o parlamento pode entrar em contato tanto comigo quanto com o Ergon. Eu vou deixar aqui o e-mail do parlamento, o e-mail do parlamento. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou ter que sair, que eu tenho outro compromisso, mas qualquer coisa eu vou deixar aqui o e-mail do parlamento e podem se comunicar com a gente também, viu? É isso, galera. Obrigada, viu? Perfeito. Só para destacar que está escrito ali Camila, mas é Laís, hein? Camila é o nome da mãe dela, que ela entrou aí com a conta da mãe. Mas fiquem à vontade para procurar a gente do Parlamento Global da Juventude. E já vou dar aqui prosseguimento, tudo bem, Cristina? Tudo bem, e claro, né, também agradeço a participação da Laís. O Parlamento Global ele vem, de fato, como uma iniciativa muito necessária nos nossos dias atuais, né, para o sustento da nossa democracia, criação de parcerias e tudo isso.
Vamos Já que jogar vamos, aqui o vamos. verde, ô Laís, que a Cristine está interessada em conhecer mais o parlamento. Maravilha, maravilha, Cristina. Pode entrar em contato com a gente. A gente está tentando incluir todo mundo, né? Queira realmente participar e que esteja de acordo com essa visão democrática, né? Do que a gente tem para o Brasil, né? Enfim, é isso. Bom, perfeito. Nosso workshop de hoje, nossa oficina, é sobre como criar um projeto de lei. A gente fez aqui um breve trocadilho, colocou .docx, porque é o arquivo, né, que a gente quer construir junto com vocês. E, basicamente, a gente tem 3 momentos aqui da nossa oficina. Um primeiro que é a apresentação. Cristina e eu falamos um pouco sobre o Parlamento Jovem Brasileiro também, foram experiências que a gente participou, que é muito parecido também com o Parlamento Global da Juventude. E aí a Cristine vai cuidar mais da parte da estrutura das leis, como que escreve na prática, o que, que é cada parte, tem os nomes que parecem difíceis, como que funciona isso. E eu cuido dessa última parte, que é a tramitação, né? Como que é o rito, como que funciona, quantos votos precisa, o que precisa ter uma lei, por que ela é aprovada e outra não é aprovada, quanto tempo leva, né? Então, basicamente, são esses 3 momentos. Já começando sobre a gente, o meu nome é Ergon, é um prazer para quem ainda não tive a oportunidade de conhecer, e um prazer maior ainda para quem eu estou tendo a oportunidade de encontrar aqui hoje. Tem muitos amigos, tanto da IASH, quanto da Baixada Santista, quanto da vida, da política, então fico muito feliz de poder encontrar todas e todos vocês aqui. Eu já tive algumas experiências, né? Uma que foi assim propulsora de minha participação na política foi participar do Parlamento Jovem Brasileiro, que é um programa da Câmara dos Deputados, institucional, para que jovens do ensino médio tenham a oportunidade de ter uma vivência do legislativo, né? Então, pensar projetos de lei, entender como é a tramitação, apresentar na prática lá no Congresso Nacional, né? Foi um divisor de águas muito importante. Atualmente eu sou graduando do curso de Gestão de Políticas Públicas, estou no último semestre, se tudo der certo, me formo até dezembro, e também sou pós-graduando do Consórcio Internacional da USP, de um edital especial que a USP abriu, e que se tudo der certo também consigo a diplomação junto aí até o fim do ano. Sou conselheiro da Agenda 2030 da ONU em São Paulo, que é uma comissão que a gente fundou recentemente em parceria com o poder público, né? Temos mais colegas da EASH envolvidos nessa comissão. Fiquei como pesquisador aí por 2 anos do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas, que é o nosso querido OIPP do curso de Gestão de Políticas Públicas, e como a Laís já colocou, eu sou membro atualmente do Global Youth Parliament, que é o Parlamento Global da Juventude, e estou numa tarefa de pensar, nessa primeira gestão que a gente está fundando no Brasil, né, já existe aí nos países ao redor do mundo, mas é a primeira gestão que está tendo no Brasil, pensar a formação dos nossos membros do Parlamento Global da Juventude. E, inclusive, esse espaço que a gente está fazendo aqui hoje, convocado pelo CAS, né, o Centro Acadêmico Herbert Souza, qual eu aproveito para agradecer mais uma vez, está sendo também um espaço de formação, a gente vai disponibilizar essa gravação, a gente convidou também alguns dos parlamentares jovens para acompanharem hoje aqui a oficina. E aqui algumas fotos só para bater a nostalgia da época do Parlamento Jovem Brasileiro. Eu vou disponibilizar, né, a Cristina e eu vamos disponibilizar depois dessa apresentação. A gente colocou até o link aqui embaixo do Parlamento Jovem, quem quiser clicar, né, em algum momento da apresentação, conhece mais sobre o programa e sobre as oportunidades, né. Isso foi lá em 2015, e em 2016 eu voltei de novo só para visitar o Parlamento Jovem Brasileiro em Brasília. Fui autor de um projeto de lei que, né, as mídias na época chamaram de pacotaço anticorrupção. Eu gosto de dizer, antes de combate à corrupção virar modinha, porque depois foi instrumentalizado, teve o golpe, teve um monte de coisa em cima dessa narrativa aí. Mas foi uma experiência muito rica e de muito aprendizado. Isso aí. Bom, gente, meu nome é Cristine, normalmente as pessoas me chamam de Cris. É muito importante para mim poder estar aqui compartilhando um pouco das experiências. Como o Ergon falou, né, nós dois fizemos parte de um mesmo programa que se chama o Parlamento Jovem Brasileiro. E o PJB ele vem muito com a questão de você, né, para além do processo legislativo das aprendizagens que a gente constrói lá, a gente de fato conseguir ser protagonista dentro da política, né, num cenário em que a juventude em instituições políticas, né,
de fato, que sejam institucionais, elas são vagas muito restritas, né? São poucas as cadeiras ocupadas por parlamentares jovens na prática, né? Quando a gente se associa deputado ou senador, a gente sempre associa uma figura normalmente masculina, né, e velha. Então, o Parlamento Jovem vem com essa proposta de fazer com que o jovem ele se engaje politicamente falando. E durante o programa, a gente aprende de tudo mesmo, desde a própria escrita da lei, né, para quem não sabe também, são 2 processos para a própria aprovação do projeto de lei, qualquer um pode escrever, tanto que seja no ensino médio, é a única regra. E a partir do momento que você submete seu projeto, ele passa por 2 etapas, uma seleção estadual e uma seleção federal. A seleção estadual é feita pela Secretaria de Educação de cada estado e a quantidade de vagas é de acordo com a quantidade de membros, de fato, que existem, né? A quantidade populacional de pessoas. Então, Rio de Janeiro e São Paulo, junto com Minas Gerais, são as localidades que mais possuem deputados jovens. Aqui no Rio foram 7, eu fui uma das 7, Ergon, se eu não me engano, são 11, né, em São Paulo. Mas tem lugar que tem um só deputado jovem, por aí vai. Então, diferente do Ergon, não pude ter a experiência presencial, infelizmente. O Parlamento Jovem Brasileiro ele não acontece só na semana em Brasília, ele acontece muito antes disso. A gente precisa se envolver com diversos debates, discussões, se envolver de fato na política propriamente dita. E mesmo assim foi uma experiência muito boa. A partir do Parlamento Jovem, eu pude perceber a política de diversas formas diferentes. Foi quando eu procurei saber e pesquisar mais sobre o GPP, né? E hoje eu estou no 2º semestre do curso também, aqui na EASH. Eu sou coordenadora do 2º Congresso Ibero-Americano Nós Propomos, Geografia, Educação e Cidadania. Esse é um congresso de cunho de educação que engaja a comunidade escolar, seja ela desde a criança que está na pré-escola até cara que tem MBA em alguma área, que quer propor alguma solução para algum problema, né, em espécie econômica, social, ambiental da sociedade. E esse congresso ele já está ganhando uma visibilidade na área de geografia, principalmente muito, muito grande, a nível internacional. E hoje eu trabalho no Observatório Internacional da Juventude, sou assistente de projetos, trabalhando com políticas públicas articuladas com a Agenda 2030. Pode passar, amigo, por favor. Como eu falei, eu não tive a oportunidade de ter experiência presencial, mas a gente teve bastante trabalho online e o Parlamento Jovem pela primeira vez teve um mandato de 2 anos, 2020 e 2021, que é o meu mandato. Mudei bastante aqui, tô até de cabelo grande, quando de fato eu recebi a notícia, aquela expectativa, vamos viajar, não aconteceu nada. Mas foi uma experiência que de fato transformou a minha vida, e ele veio com esse slogan, né, PJB transforma a sua vida. Porque não só falando de política, mas os laços que se criaram de experiências pessoais muito fortes foram construídas ao longo desse tempo tão difícil que foi a pandemia. Ergon propôs um PL e eu propus uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aqui algumas fotos, pode passar, né, da experiência presencial. A gente de fato toma conta do plenário, a gente de fato tem ali todos os recursos da Câmara para a gente, né? Então, se você quiser até falar um pouco sobre isso, Ergon, se couber. Então, é mais para estimular, e que, né, a gente está falando de um que é para ensino médio, aí as pessoas vão falar, poxa, mas eu já saí do ensino médio, né, por que eu vou? Mas tem também outros programas institucionais, existe na Câmara dos Deputados o chamado Estágio Visita, que você consegue passar uma semana lá acompanhando os trabalhos, e tem um novo programa recente, que é Democracia Participativa. Todos esses programas de participação social, em que muitos deles vocês conseguem ser custeados até na passagem e tudo mais. Por exemplo, o Parlamento Jovem Brasileiro é custeado passagem, hospedagem e alimentação. Então, a gente vai sem custo nenhum, né? Então, todos esses programas eles estão disponíveis no próprio site da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, naquela parte que está escrito Institucional Participação Social. Então, fiquem ligados nesses espaços, porque é uma oportunidade de conhecer coisa para muito além, né? De viver na prática, de conhecer projetos. E não só do Parlamento Jovem, não só da Câmara, não só do Senado, mas tem muito edital de projeto de vivência na prática, que às vezes nem é só simulação, é de viver mesmo ali na prática como que é o processo de construção. Então, existe sempre o ensino superior, quem quer conhecer, chama Estágio Visita. Isso aí.
se apropriar desses espaços, né, que normalmente a gente acha que não é pra gente. Então vamos lá, gente, falar um pouco da estrutura das legislações. Pode passar. Bom, para começar, eu queria deixar claro aqui que vocês podem interromper a gente quando quiserem, tá bem? Enfim, qualquer eventual dúvida ou contribuição, qualquer coisa mesmo, vocês interrompam, escrevem no chat, a gente está atento a tudo. Quando a gente pensa em lei, né, e principalmente no processo de escrita de lei, é sempre muito importante a gente pensar no que a gente quer escrever, se aquilo ali já existe ou não. A lei ela tem que tratar de um objeto único, um objeto bem especificado. Falando principalmente de Brasil, nosso país é um país que tem muitas leis, né? A gente sempre tem essa fama de que tem muitas leis e muitas vezes leis ineficazes, que realmente acontece. Então, o Regon vai falar disso, da admissibilidade da lei, mas assim, ela precisa tratar de um objeto único e muito bem específico em sua escrita. E por isso, talvez, a gente tenha uma quantidade bem exorbitante de leis, tá? Eles podem ser enfim, né, propostas a partir do executivo, legislativo ou iniciativa popular. A iniciativa popular, não se assustem com os números, a gente vai dar um exemplo e explicar melhor, mas do executivo, principalmente da figura, né, do presidente da República, o legislativo na figura dos deputados, senadores e também nas câmaras legislativas municipais, e a iniciativa popular como forma, né, de engajar a sociedade, instituições civis, na criação também de leis. Quando a gente propõe uma lei, a gente precisa ficar muito atento que ela não pode obrigar custo ao executivo, ou seja, a gente não pode pensar em uma lei que não dê, né, para especificar os gastos, enfim, que os gastos eles sejam da competência da União, né? A gente não pode criar uma lei que obrigue o Estado a pagar por ele, a não ser que, e aí tem de fato duas observações, né? Você pode, dentro do seu projeto de lei, você destinar já um fundo, por exemplo, se quiser fazer um projeto de lei relacionado à educação básica, se constar nela que você quer direcionar recursos ao Fundeb ou algo do tipo, essa lei ela pode vir a passar, porque você não está obrigando a União, o Executivo, a pagar por ela. Como é o caso do Ergon, não foi de educação, mas o projeto de lei dele, né, por exemplo, ele já planejava um gasto que não era do executivo, então a lei dele pode existir. A minha, que foi uma reforma de segurança pública, eu expus, não tinha como colocar nenhum fundo, nem nada do tipo, mas eu expus que outras leis iriam definir os gastos, ou seja, quando eu coloco lá, abre aspas, a lei definirá, fecha aspas, ou, abre aspas, conforme o disposto em lei, fecha aspas, as leis posteriores à minha iriam definir os gastos. Em resumo, a gente não pode simplesmente ter uma ideia muito boa que tem custos diretamente para o executivo, que isso com certeza não vai passar. É uma regra de legislação, a não ser que sejam dessas duas formas, especificando que virá em leis posteriores, complementares, ou então especificando o fundo de onde vai vir essa verba. Tá? A lei ela pode atuar em extensão territorial competente da sua aprovação. A gente tem uma mania muito feia desde crianças, né, quando a gente é ensinado, a não associar a Câmara Legislativa e o papel do vereador ao papel também de construção de leis. Né? A gente sempre associa a lei ao âmbito federal. E a maior parte das leis que a gente conhece são sempre leis federativas, que elas têm funcionamento em todos os lugares, pelo menos na tese, né, do país. Então, aqui é importante frisar que, de fato, uma lei, ela pode, ela existe, ela tem que ser também estruturada a nível municipal. Ainda mais no Brasil, do tamanho desse, né, com várias especificidades regionais. Então, ela atua de acordo com a sua competência. Se for uma lei federal, ela vai servir para o país todo. Se for uma lei estadual, para o estado e para o municipal, município. E elas podem ser temporárias ou permanentes, né? A gente também tem essa mania de achar que toda lei, de fato, ela segue para sempre, mas não é muito bem assim. O próprio Fundeb é um exemplo disso. O Fundeb, ele tinha prazo vigente até 2020, até o ano passado, e ali no 45 do segundo tempo, a gente conseguiu aprovar para que ele se tornasse permanente. E, de fato, quando se torna permanente, vira uma política pública muito, muito, muito melhor. Comentários aí, amigo, sobre essa parte? Não, perfeito. Até
somar essa questão, né? Muitas vezes a gente vê um projeto de lei que obriga uma coisa nova, que está propondo ali um custo, que é isso que a Cristine falou, né? O projeto de lei não pode obrigar custo ao executivo. Mas, às vezes, o parlamentar, ele sabe que o projeto dele constitui... não, tem um vício, né? A Cristine vai falar mais sobre isso de vício. Mas ele não pode ser executado, ele vai ser barrado por inconstitucionalidade ou por vício de origem, enfim. Mas mesmo assim, isso daqui não impede de um parlamentar ir lá no plenário e propor aquilo, né? Acho que um elemento que cabe para toda a nossa apresentação, para ficar no radar de vocês, é que aqui a gente está destrinchando um pouco da técnica, do fazer na prática, do que é. Mas o elemento da política não é nada descolado disso daqui. Então, todo rito de construção de projeto de lei, de PEC, do que for, sempre vai ter um argumento que se veste de técnico, que fala, isso daqui não é tecnicamente viável, isso daqui é melhor tecnicamente, mas que sempre vai ter por detrás uma opinião política também. Então, acho que isso daqui é uma coisa importante para destacar, né, que existe a motivação política que nunca vai estar descolada da técnica, não existe uma coisa que é puramente técnica. Com certeza. Isso até é muito, muito importante, né, gente? Porque, assim, como a gente já havia conversado antes, eu e o Ergon, a gente tem muita legislação que ela, de fato, tramita por muito tempo, né? É muito, muito difícil a gente ver uma lei, ela, enfim, ela ter uma tramitação curta. E, na verdade, por mais que isso seja ruim na maior parte dos casos, isso também é muito importante para medir o clima político da coisa. Muitas vezes a gente não está preparado como sociedade, né, para lidar com um tipo de alteração ou com um tipo de lei. Então, toda essa parte do clima político, do humor político, principalmente, ela é muito importante para a construção de qualquer acordo, lei ou algo do tipo. Aí o Ergon vai explicar um pouquinho da iniciativa popular, como eu havia dito, que é a forma como a gente pode estar mais presente, né, na construção de leis. Perfeito. Gente, esse nego, porque é isso, tem essas formas de você criar uma lei, né? Pode vir do executivo, legislativo, e essa questão da iniciativa popular, né? Às vezes a gente fala, tá, mas como que eu posso, um cidadão, apresentar um projeto de lei? Ou você pode ir atrás de um parlamentar, que ele não tem problema com isso, ele só precisa ir no plenário, protocolar e etc. Mas vamos supor que você não quer apresentar para um parlamentar, você quer CPF ali, individualmente, apresentar um projeto de lei. Para garantir isso, você precisa de uma articulação meio que a nível nacional, ou pelo menos regional. Porque hoje a Constituição define que você precisa da assinatura de pelo menos 1% do país e de pelo menos 0,3% de pelo menos 5 estados. Então, a gente fez até um exemplo fictício para ficar mais nítido, assim, do que seria isso. Vamos por um país que tem 10 milhões de habitantes. Vocês precisam, no total, pelo menos 1 milhão de assinaturas, ou seja, gente pra caramba. Habitantes não, né? Melhor dizendo, 10 milhões de eleitores, né? Esse cálculo é feito em cima dos eleitores que são residentes do país. Então, você precisa de 1 milhão de assinaturas desse universo de 100 milhões, é gente pra caramba, é próximo, inclusive, do número que a gente tem no Brasil hoje, de eleitores, né? 100 milhões. E você precisa de, ali, exemplos de estados, né? Um estado que tem 10 milhões, outro que tem 10 milhões, outro que tem 10 milhões, e outros dois têm 20 milhões. Você vai precisar de 30 mil, 30 mil, 30 mil, 60 e 60 mil, né? Então, quando você olha para os estados, não parece tanto, mas a soma total, nesse caso aqui, você precisa arranjar 1 milhão de assinaturas para poder apresentar um projeto de iniciativa popular. E aí existem até alguns exemplos, né, de leis famosas aprovadas aí de iniciativa popular. Teve, por exemplo, a própria lei de combate à corrupção, ela nasce da iniciativa popular, é um projeto de lei de iniciativa popular. Tem várias leis nesse sentido, né? Acho que são 4 casos famosos, né? A gente pode até ir colocando aqui no chat para ir complementando a apresentação. Mas é muito difícil, assim, se articular, tem que ser uma pauta nacional, um negócio muito grande. E aí que entra um pouco do que a Cristine falou também, né? Às vezes o que a gente está querendo propor não é uma lei nacional, não é uma lei federal. É algo que tem a ver com o nosso município, é algo que tem a ver com o nosso estado. Então, a gente cabe também pensar se não vale apresentar até um projeto a nível de município, a nível de estado, que seguem, portanto, suas respectivas regras. Cada município vai ter sua regra, por exemplo, de quantas assinaturas são necessárias para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. A mesma coisa para os estados, né? Esse número aqui é para a federação, para o país. Mas a nível de município fica um pouco mais palpável ali de fazer, mas a nível federal é gente pra caramba para assinar, né, Cristina?
Cristine? Nossa, eu tava falando no... e aí eu tava falando justamente que também precisar de 5 estados, né? Isso é importante frisar, irmão. Porque, de fato, a gente não deu um exemplo fictício no número de estados. Você precisa de pelo menos 5 estados se você quiser propor algo. Então é muito difícil. E volto naquele discurso, quando a gente acha que, de fato, esses espaços não são para nós, né? Porque há muitas complicações, de fato, para que a gente esteja cada vez mais distante. Mas vamos lá. Nenhuma lei pode, né, contrariar ou modificar, mesmo que minuciosamente, impactar de alguma forma as cláusulas pétreas, né, que são 4 previstas na nossa Constituição. A forma federativa do Estado, né, a nossa organização em municípios, Estado, Distrito Federal, o nosso voto direto, secreto, universal e periódico. Então não tem como mesmo, né, contrariar isso, e que bom. A separação dos 3 poderes, né, judiciário, executivo e legislativo, e também os direitos e as garantias individuais previstas no nosso artigo 5º. Gente, pode parecer assim, isso não acontece na prática. A gente vê no nosso dia a dia diversos direitos nossos, né, sendo feridos. Mas, pelo menos na tese, né, no que se entende, nosso direito de ir e vir, direito à educação, saúde, tudo aquilo que está no nosso artigo 5º, de fato, ele não pode ser contrariado por ser uma cláusula pétrea. E nenhuma lei, em sua escrita, em sua técnica, ela também não pode, né, no caso, contrariar, como eu já havia dito. E aí, se me permite só um complemento, tem um conceito aqui que é o seguinte: a gente não pode fazer nenhuma mudança restritiva. Então, vamos supor aqui, o direito dos direitos individuais lá, por exemplo. O direito a um sistema único de saúde universal, gratuito, né? O direito à saúde como um todo. Não pode existir nenhuma lei que vai reduzir o direito à saúde do brasileiro. Agora o brasileiro só vai poder usar o SUS 5 dias por semana, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui bem fictício, né? Mas qualquer projeto que queira modificar, né, os direitos e garantias individuais e não seja restritivo, ou seja, ele seja de ampliação, ele está ampliando um direito, né, de garantia individual, fundamental, ele pode acontecer. E uma vez isso feito, né, e aí a gente fala dos modelos de lei em seguida, mas uma vez isso feito, seja a PEC, seja a lei, seja o que for, mas nesses casos aqui a gente está falando da Constituição, o artigo 60 da Constituição, né, as cláusulas pétreas, nenhuma lei pode modificar isso aqui de forma restritiva. Então, isso daqui é um ponto muito importante, porque a gente fala, são 4 itens. Parece muito objetivo, assim, 4 itens, mas como a Cristine colocou, esses direitos e garantias individuais são o artigo 5º inteiro, e o artigo 5º vão ser umas 4, 5 páginas ali da Constituição, junto com os direitos trabalhistas, com os direitos ao voto, à cidadania, né? Todos os outros direitos que são acompanhados na seção dos direitos e garantias fundamentais. Então, quando a gente está falando desses 4 itens, a gente está falando também de cada um daqueles direitos que são assegurados a partir do artigo 5º, ou seja, muita coisa que pode ser apontado como inconstitucional quando a gente vê, por exemplo, um projeto. Quando é argumentado, tem um exemplo concreto, assim, da nossa época. Essa questão da impressão de voto. Quem é contra a impressão de voto está argumentando que é inconstitucional você imprimir o voto porque você quebra o direito ao voto secreto, né? Porque você corre o risco daquele voto ser vazado, alguém, né, ir lá, uma milícia, alguém querer pressionar você de votar em um e outro, você tem que mostrar o comprovante, né? E do outro lado também, a galera que defende o voto impresso está argumentando que o atual modelo é inconstitucional porque ele fere o direito ao voto direto, uma vez que não tem, na leitura deles, auditabilidade, né? Então percebam como um mesmo item ali da Constituição, ele pode ser usado para argumentar dos dois lados, né? É evidente que a gente tem muito mais evidência de um do que de outro, né? Particularmente falando, mas é mostrar que a política também está presente nisso daqui que aparece como técnica, né? Perfeito, irmão. Cristine está muda? Gente, foi mal. Perfeitamente, irmão. Mas, bom, aqui já trazendo um pouco para a parte das siglas das proposições, que elas são muitas, a gente traz as principais, as que a gente costuma ouvir mais, e que de fato são as mais importantes, que impactam mais no nosso dia a dia.
Primeiro é o PL, o projeto de lei propriamente dito, que é o projeto de lei mais comum que a gente conhece, aprovado por maioria simples, que não sejam, enfim, tão extraordinários assim, né? Temos a PEC, a proposta de emenda à Constituição, e aí ela, assim, como se fosse a lei de alto escalão, né, digamos assim, literalmente. O Ergon vai falar um pouco mais à frente a dificuldade que é para a gente conseguir aprovar uma PEC, que vai estar alterando o texto mais importante, né, que tem no cenário brasileiro. Então, assim, é bem complicado, e aqui eu já adianto, para propor, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição, já não existe iniciativa popular, precisa ser ou pelo presidente, ou por um terço dos deputados federais, ou um terço dos senadores, ou por mais da metade das casas, né, legislativas municipais do país. Então é bem complicado mesmo, né? A PLP, que é o projeto de lei complementar, eu dei o exemplo anterior, né? Por exemplo, quando tem uma PEC, ela, por estar principalmente para ela estar definitivamente na Constituição, não cabe ali muitas estruturazinhas, sabe? Eu propus uma reforma de segurança pública, por exemplo, no Parlamento Brasileiro. Mas não cabia na PEC como iam ser, por exemplo, as novas aulas que eu estava propondo, a nova formação dos agentes de segurança, porque aquilo é tão texto da Constituição. Os projetos de leis complementares, eles viriam depois para complementar as leis, né? Nesse sentido mesmo que eu falei. O projeto de decreto legislativo, PLD, ele serve basicamente, né, na competência do Poder Legislativo mesmo, né, para atos administrativos e competentes ao Legislativo. E o MP, que é a medida provisória, que na tese, deveria ser proposta com urgência, com motivos que de fato fossem muito relevantes, porque a MP tem uma tramitação diferente, que o Ergon vai falar um pouco mais à frente. Muitas vezes a MP, de fato, ela não é tão relevante assim, e ela é proposta pelo Poder Executivo, na figura do Presidente da República. Né, por aí. Aqui nós temos alguns exemplos. A PEC 241, né, bem conhecida entre nós. O decreto legislativo agora de 2020, que foi quando a pandemia se iniciou para decretar a calamidade pública. E uma MP, né, instituindo o Programa Auxílio Brasil e o Alimenta Brasil e de outras providências. Tem ali projetos ainda que estão tramitando, a MP é um deles, e isso a gente vai explicar mais para frente. Mas, basicamente, sobre as siglas, o mais importante é esse, né? A gente entender principalmente o decreto, o MP, que a gente ouve, mas a gente não tem tanta noção assim, que o decreto, de fato, ele funciona para a parte competente ao legislativo e atos administrativos em relação a isso, o MP como medida provisória, porque a tramitação dura muito menos e ela necessariamente tem que vir do Poder Executivo na forma do Presidente da República. Tá bom? Show. Aqui, como eu falei antes, né, que a gente sempre nessa linha de associar lei só ao sentido federal, e aqui a gente mostra justamente o contrário, né, porque, por exemplo, os municípios normalmente eles têm um plano diretor, né, de ação, e isso é decretado de município para município. O plano diretor daqui do Rio, de onde eu falo, não é o mesmo de onde o Ergon fala, e por aí vai. O estadual, né, temos uma Constituição estadual, uma lei estadual, um decreto estadual, resoluções e portarias que servem para o município, correto? Os municípios de acordo com aquele estado. E, por fim, as leis mais comuns que a gente conhece, presentes no âmbito federal mesmo, né, decretos, portarias federais, instituições normativas, leis ordinárias e a própria Constituição no alto da hierarquia. Você tem algum comentário, algum complemento, Nico? Um fato curioso aqui, é uma coisa que a gente esquece, até a gente que estuda gestão pública, existe uma Constituição estadual. Todos os estados têm a sua Constituição. A nossa de São Paulo, por exemplo, é de 89, né? Até mandei aqui nos comentários o link dela. E os municípios geralmente têm o que a gente chama de lei orgânica municipal, que vai estar alinhado com o plano diretor, com o programa de metas, com os planejamentos, enfim. Mas tem uma função parecida ali,
como se fosse uma Constituição, né? Então, é interessante a gente lembrar que não existe só a Constituição Federal, os estados também têm suas constituições e os municípios têm as suas leis orgânicas. Enfim, ao cabo, é quem pauta tudo, é o guarda-chuva maior, né? Isso daqui que eu acho que é importante a gente frisar. Quando a gente está falando dessa quantidade de leis, né, a gente sempre tem uma hierarquia de respeito delas. E isso significa, por exemplo, que um vereador, isso voltando lá para o que a gente estava falando de competência, né? Um vereador não pode propor a pena de morte. Já teve vereador que propôs pena de morte real oficial, chegou assim na tribuna, defendeu em uma Câmara Municipal. Agora, um deputado, ele pode fazer uma mudança federal, e aí ele vai articulando, às vezes até com estados, o apoio, municípios, etc. Mas existem as competências, e isso daqui é muito central para quando a gente vai pensar, beleza, eu quero fazer uma lei, mas essa lei, ela impacta municípios, ela impacta os estados, impacta a federação como um todo. Qual o sentido de eu articular essa lei? Eu vou dar um exemplo aqui que é o oposto desse aí da lei federal. Uma lei do passe livre. A gente não vai conseguir, necessariamente, ter uma lei do passe livre nacional. Porque uma lei do passe livre nacional, ela fala, tá, todos os estados, então, todos os municípios vão ter condições de aplicar o passe livre. E a gente sabe que cada estado, principalmente cada município, tem sua especificidade. É muito diferente o município de São Paulo, com 12, 13 milhões de habitantes, e o município lá na região de Marajá, no Pará, que durante o dia tem uma geografia e durante a noite, quando o rio modifica a altura junto com o cruzamento com o mar, modifica a quantidade de ilhas que tem na região inteira e que às vezes fica até sem acesso à internet. Então, essa complexidade, ela faz a gente parar para pensar. O projeto de lei que eu quero apresentar, ele diz respeito a uma pauta comum nacional, Fundeb, um sistema de saúde, uma adaptação de imposto federal, etc. Diz respeito a uma pauta estadual, uma arrecadação de imposto estadual, um projeto de segurança pública a nível de estado, por exemplo, ou diz respeito a um município, a especificidade daquele município. E aí eu vou dar um outro exemplo aqui, Cristine, que é uma coisa que pode acontecer os dois ao mesmo tempo. A gente está tendo agora a mobilização do Congresso Nacional, tem muitas deputadas envolvidas nisso, pelo projeto de lei de dignidade menstrual, né, para combater a pobreza menstrual que a gente vive no país. As deputadas que estão organizando isso, o conjunto dos deputados como um todo, eles estão batalhando pela lei federal, mas ao mesmo tempo eles estão articulando com estados e municípios para aprovarem uma lei estadual e municipal. Então tem cidades, por exemplo, que já aprovaram uma lei idêntica à federal, só que a nível de município. A estados, né? Uma lei idêntica à federal, só que a nível de estado. Isso daqui vai dando força ali no entorno, né? Então, se 50 cidades têm, se 100 cidades têm, o Estado tem que ter também. Vamos lá mobilizar o Estado. Se 5 estados têm, se 10 estados têm, a federação tem que ter também. Então, vai muito desse jogo político de que a competência dessa pauta vai dizer onde a gente precisa articular essa legislação. Mas isso daqui não exclui da gente fazer uma mobilização nas outras esferas para dar força para a luta maior. E é o que está acontecendo no projeto de lei da dignidade menstrual, tanto que grande parte dessa mobilização que está acontecendo nacionalmente é porque municípios já estão aprovando, estados já estão aprovando. Por que a federação não vai aprovar um direito básico que é previsto na Constituição, que é o direito à cidadania, à saúde e a tudo mais? Né? Sim, é muito importante falar disso, porque a gente mede o clima também, né? E um fator importante está na nossa realidade, a maior parte aqui na juventude mesmo, é de fato a internet. Como a internet ela consegue interferir, né, no clima político para que de fato leis e propostas elas sejam visibilizadas. A gente vai mostrar no final até para vocês que tem como participar, né, através de audiências públicas de todo esse processo legislativo, tem como você opinar e também, enfim, modificar esse cenário político através do celular também. É uma coisa que a gente vem refletindo, e o meu parlamento jovem ele foi online, e a gente percebeu isso, né? A força que tem hoje em dia a internet e a tecnologia no geral para alterar o nosso humor político, não só o humor institucional, porque o humor institucional, de fato, ele se altera com a nossa presença ou não, com a nossa presença mais forte, mas fora também, né, das instituições
no dia a dia mesmo das pessoas, da nossa comunicação. Esse mesmo projeto de pobreza menstrual, ele veio muito a vigor agora, com o uso da internet, com o uso do Instagram, levanta, vai, sabe, articula. Então, de fato, esse jogo político, sempre que a gente estiver falando de técnica, é muito importante para ser pensado. Pode seguir. Aqui a gente fala um pouco sobre a leitura, porque, de fato, né, às vezes parece um pouco complicado, mas a gente divide em artigos, parágrafos, incisos e alíneas, né? Aí temos um exemplo, artigo 2º, parágrafo com esse, como se fosse 2 S, né, assim, entrelaçados. Primeiro, inciso, sempre números romanos, também em terceiro, e a linha em, enfim, letra minúscula, né? B. E aqui é importante a gente falar que não necessariamente, quando vocês forem pegar para ver uma lei, ela vai seguir essa ordem, tá? Às vezes pode vir do artigo direto para o inciso e tá tudo bem. Porque o parágrafo, e aí é bom a gente saber, o parágrafo ele traz alguma especificação continuada do artigo, alguma exceção. Então, que não caiba no artigo, porque o artigo é de fato o principal, o mais importante e o central. E aí no parágrafo a gente especifica. Mas também tem leis que o artigo já basta. E aí vai direto para o inciso para especificar. Então é essa a leitura que a gente deve fazer. Aqui, continuando, nós temos a parte da epígrafe, que como se fosse, com aspas, o cabeçalho, e a ementa. A epígrafe ela sempre vem, né, no centro, centralizado do texto da lei, lá em cima, dizendo a numeração do nosso projeto e de quem é. Esse aí foi o meu, do Parlamento Jovem, o meu número foi o número 1012, que corresponde ao meu número de inscrição quando eu submeti a lei, né, a PEC. E a ementa, ali embaixo. Né? A ementa é, de fato, um pequeno resumo sobre o que vai ser a sua lei. Né? E ela precisa ser bem objetiva, você não pode enrolar nela, é aquilo ali, ponto. Né? É aquilo ali que, quando a gente bater o olho, a gente já vai, pelo menos, ter uma noção do guia que vai ser escrito. Pode passar? Só um breve comentário. Claro. Tem muita lei que vai parar ali no 144D. Está escrito, ó, da nova redação ao artigo 144 da Constituição e acrescenta os artigos 144A, B, C e D. E aí e não explica o que diz respeito àquela lei. Aqui a Cristina está explicando, estabelece uma reforma da segurança pública norteada pela desmilitarização, unificada, mas tem muita lei que vocês vão pegar para ver a ementa e vai estar só o termo técnico, tipo assim, modifica o inciso 14 da lei não sei qual, do artigo não sei o que, ponto, e não explica o que é. Geralmente, vocês podem perceber que essas leis são as leis que querem passar mais de fininho, tipo assim, não querem dar um alarde, porque uma coisa, imagine, a gente falou de 180 leis aprovadas na Câmara no ano passado, mas a quantidade de proposições passa de milhares, assim, um deputado não tem limite se ele quer apresentar 1 ou 10 mil leis, e aí tem 513 deputados e 81 senadores, é gente pra caramba, né? Então, tem algumas leis que querem assim, passa aqui mais rápido, definir não sei o quê. Então, às vezes, geralmente essas leis aí que querem se passar por mais técnicas são as que têm só a descrição burocrática na ementa e não diz exatamente sobre o que é, diferente do que a Cristine colocou aqui, explicando exatamente qual é o projeto dela. E um ponto importante aqui, irmão, a gente falar também que a criação de leis tem custo, né? Assim, você não escreve uma lei sem custo nenhum. E, de fato, é muito importante pensar isso no processo de construção, porque muitas vezes, quando a gente está acompanhando, né, os políticos que a gente elege, a gente vê que tem proposições deles que não são tão necessárias assim. Esses dias, eu não vou citar aqui o município em questão, mas eu vi um município daqui do Rio aprovando, tá, em Câmara Legislativa, uma lei instituindo o Dia dos Casais, com o nosso dinheiro público. Assim, a gente paga para que as leis elas sejam construídas. É um processo grande, é um processo que demanda tempo, é um processo que une diversos atores políticos, não só atores políticos institucionais, na figura de deputados, senadores, vereadores e afins, mas é algo que vai impactar, de fato, o nosso próprio orçamento, né? Então, a gente também tratar e pensar, né, principalmente em ano de eleição, mas não só,
no que, de fato, aquela pessoa, dentro da Câmara, né, seja ela a nível federativo ou municipal, ela está de acordo em aprovar, ou ela está de acordo em propor. Porque propor leis que não sejam tão significativas no cenário nosso, né, que a gente está cada vez mais, enfim, sendo sucateado de todas as formas possíveis, propor um dia do casal, por exemplo, não é lá a prioridade de uma Câmara Municipal. Então, assim, esse tipo de coisa a gente também tem que ficar muito atento, né, Ergon? Isso quando não fazem rifa online, né? Não sei se todo mundo viu o meme lá do sul do país que uma câmara ficou fazendo rifa online. Pois é. Aqui nós temos o corpo da lei, né? O Congresso Nacional decreta. E aí, o nosso primeiro artigo, né? O artigo 1º, são objetivos desta lei reverter recursos recuperados da corrupção a programas de medidas sociais da União. Parágrafo único, que aqui, de fato, não precisaria de outro parágrafo para falar sobre esse artigo, né? Então, a gente pode escrever assim, tá tranquilo também. E aí explica ali, né, cita. E aqui é importante falar da cabeça, né, da parte superior do texto, o primeiro artigo, a parte central. Aquilo ali vai nortear todo o corpo da lei, de fato, esse artigo 1º. E aí tem esse nome em latim, mas a gente normalmente, né, quando a gente vai escrever, a gente já está, enfim, automaticamente entendendo que o primeiro artigo ele tem que ser o primeiro artigo, né? Ele tem que ser a parte, de fato, central do texto. Não, e aí, geralmente falam caput, mas falar caput também tá tudo certo. O importante é isso, entender que caput é a parte superior ali. Então, as medidas sociais citadas no caput, o caput é o artigo 1. Mas vocês podem ver ali no meio do texto um negócio assim, as medidas sociais, vamos supor que já está no artigo 5º, as medidas sociais citadas no caput do artigo 5, do 5º, né? Aí está referindo a chamada, a manchete, ao que está escrito no artigo 5º. Então, sempre que vocês verem um caput, essa palavra em latim, que está se referindo ao que está na cabeça daquela estrutura, como aqui é um parágrafo. E aí a Cristine até deu um exemplo antes, né, Cristine? Que às vezes o parágrafo único ele vem dentro do artigo para ou dar exemplo ou dar uma negação. Nesse caso aqui a gente está vendo. As medidas sociais citadas no artigo 1 devem ser aplicadas pelos setores de sua responsabilidade, assim como explicita o artigo 2 desta lei. E por que deixar isso daqui claro? Porque você precisa direcionar quem vai aplicar, porque é um objeto único que a lei está tratando, né? Então, quem vai aplicar aquela medida social, como ela vai ser feita, né? Então, esse parágrafo único aqui, ele serve como uma ponte para deixar mais explícito que não vai ser só uma secretaria ou um ministério, no caso, mobilizado. São um conjunto de ministérios, um conjunto de secretarias, e que vai ser explicado, portanto, nos artigos seguintes. Perfeito, irmão. Aqui nós temos o artigo 2º, e ali, gente, os incisos, inciso 1, inciso 2, inciso 3, como eu falei, aqui, por exemplo, não precisa de parágrafo, né? Foi direto, não tem uma especificação sobre o segundo artigo. Que é mais para vocês, enfim, verem de fato como é na prática. Pode passar, amigo, por favor. Fecha ali, tá vendo? No 7º. Pode ir. E por final, o artigo final, ele vem em relação à aplicabilidade. Se ela entra em vigor na data da publicação dela, ou seja, assinou, e normalmente esse tipo de lei é o tipo de lei que demorou um pouco menos para tramitar, é o tipo de lei que quando entra em vigor, de fato, aquela discussão ela já está muito bem fundamentada, sabe? O humor político ela já está de acordo com aquilo ali, e ela entra em vigor naquela data e tá tudo bem. Mas tem algumas leis que são mais complexas e que elas precisam de fato ter um tempo, até mesmo para estruturar o que tiver previsto nela. E esse tempo normalmente pode ser de 90 ou 180 dias, que é previsto nesse último artigo. A minha própria proposta de emenda à Constituição, quando eu escrevi no Parlamento Jovem, ela não podia entrar em vigor na data, eu tive que alterar, justamente por precisar de tempo, né, para fazer uma reforma do tamanho que eu havia planejado. E aí uma curiosidade, a gente tem ali escrito, né, revogadas todas as disposições em contrário. O que acontece? A maior parte das leis que vocês forem ler vai estar escrito isso. Mas a partir de 2017,
o Temer decidiu revogar esse negócio de revogação de disposições em contrário. Então, o que significa isso aqui? A partir de 2017, tirou-se o costume, assim, porque antes todo mundo falava, essa lei aqui, vou dar um exemplo, essa lei define que todo ponto de ônibus é azul, mas aí tinha ponto que era verde, tinha ponto que era amarelo, tinha ponto que era de todas as cores. Aí você coloca lá, revogadas todas as leis em contrário, de que tem ponto amarelo, tem ponto não sei o quê, vale esta agora que o ponto é azul. Mas aí o Temer baixou lá uma normativa em 2017 dizendo que não precisa mais disso, de dizer que revogas em contrário, porque a lei, sendo uma vez implementada, ela já revoga automaticamente todas que as contrariam e as antecedem, né? Então, até 2017, as leis de lá, vocês vão ver bastante revogadas todas as disposições do contrário, mas as mais recentes, às vezes não tem isso, mas não significa que não está revogando as em contrário, é porque a gente chegou a um entendimento que não precisa mais deixar isso explícito, isso já é meio que óbvio, né? Perfeito. Vamos lá para as curiosidades, irmão. Perfeito. A gente trouxe aqui algumas curiosidades para vocês, né? Lembra que a gente falou no começo que nenhum projeto de lei pode criar uma despesa no executivo? Então, eu dei aqui o exemplo do passe livre, né? Um passe livre estudantil, ou o que for, mas vamos supor o passe livre estudantil. Ele gera uma despesa para o executivo municipal, que é deixar de arrecadar uma tarifa do ônibus, concordam? Então, esse projeto de lei do passe livre estudantil, ele não pode sair da Câmara Municipal de Vereadores. Ele precisa sair do Executivo Municipal. Lembrando, qualquer projeto que gera despesa no Executivo pode sair só do Executivo. Mas então o que a Câmara pode fazer? Como exemplo que a Cristine deu. Pode remeter um projeto a um fundo. Tem um fundo social parado na cidade. O dinheiro vai sair desse fundo. Então, não é uma nova despesa. Está dizendo de onde vem e para onde vai o recurso. Isso o Legislativo pode fazer. Agora, o que tem acontecido? Assim, uma inovação isso daqui recente, né? Muitos projetos, assim, vamos por um vereador, está lá na Câmara Municipal. Ele quer porque quer apresentar um projeto de lei do passe livre, mesmo sabendo que isso parte do Executivo. Então, existe uma inovação que a gente tem visto no meio jurídico de legislação que chama anteprojeto de lei. Esse anteprojeto de lei não é previsto em nenhum lugar, assim, não existe uma norma que regulamenta, existe norma para projeto de lei, norma para PEC, para tudo, mas anteprojeto de lei é uma invenção que está virando popular, e aí a gente vê como o direito, a norma, ela é viva, né? É a realidade que está moldando o que vai ser ou o que não vai ser. E esse anteprojeto de lei nada mais é do que o seguinte: você escreve o seu projeto de lei, mesmo sendo um parlamentar, um vereador, o que for, e mesmo sabendo que não pode ser aprovado porque ele gera custo, você envia ele para o executivo, por meio da Câmara mesmo. Você faz a votação, aprova. Então você envia um anteprojeto de lei. Chegando no executivo, o executivo avalia, se modifica, sei lá, e aí sim o rito formal começa, porque é como se o executivo estivesse mandando ele para o legislativo, e o legislativo, burocraticamente, tem que aprovar de novo, né? Porque essa figura de anteprojeto não existe. Por que algum vereador vai apresentar um anteprojeto? Porque existe, além do projeto de lei que se apresenta, indicação, requerimento, né? Só reforçando. Requerimento é quando você faz uma pergunta para o executivo. Por que está faltando remédio no posto de saúde? Isso é um requerimento, o executivo é obrigado a te responder. Indicação é quando você indica alguma coisa para o executivo fazer. Acho que precisa ter uma praça em tal lugar. Você pode indicar sendo um parlamentar. Você não vai ter necessariamente uma resposta do executivo e nem a execução disso. Agora, quando você apresenta um anteprojeto de lei, você já desenha exatamente o que vai ter naquilo. E aí, concluindo, é muito diferente você chegar no executivo e falar: faço uma indicação para ter o passe livre estudantil, e você chegar por um outro lado e falar: aqui está o meu anteprojeto de lei do passe livre estudantil. Porque na primeira opção você está indicando, você não vai mobilizar a sociedade em torno da pauta, o executivo pode fazer os artigos, escrever como quiser, você não vai ter uma influência em cima daquilo. Agora, se você apresenta um anteprojeto de lei, você mobiliza toda a sociedade, você faz a sociedade entender que aquilo está sendo votado, você coloca pressão em cima da pauta, e mais do que isso, você define como que é a estrutura do texto, você monta a lei, submete aquela lei. Então, para escapar dessa questão do legislativo não poder gerar recurso, né, imputar recurso, obrigar
custo ao executivo, melhor falando, muitos vereadores e até deputados, enfim, estão apresentando isso de anteprojeto de lei. É uma novidade, assim, de coisas de 1 ano, 2 anos para cá. Antes disso, a gente não ouve falar disso. E ainda assim, agora é muito recente, né? E aí, trazendo essa questão aqui do anteprojeto de lei, de indicação, de requerimento, não sei o quê, tem uma outra coisa que é importante a gente sempre ficar ligado quando a gente está falando de uma proposta. Tem muita lei que é autorizativa. O que é uma lei autorizativa? Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu vivi na pele, né? Eu já estudei na FATEC, a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, e a FATEC hoje é a única universidade pública do Brasil que não tem qualquer política de assistência estudantil, de permanência estudantil. Então não tem bolsa, não tem programa de permanência, etc. Não à toa, hoje a FATEC, de 40 estudantes na sala de aula, apenas 16 se formam, uma taxa de evasão de 60%. Sabendo disso, o movimento estudantil, DCFATEC, mobilizou para pedir as bolsas de auxílio e permanência, né, para o Estado de São Paulo. Vamos ter essas bolsas aqui para os estudantes. E aí foi uma luta, audiência pública, pautando, não sei o quê. Quando chegou para ter uma proposta do Legislativo, que um deputado propôs, o projeto de lei dele era o seguinte: autoriza o Executivo a criar um programa de bolsas. Ele até falava como tinha que ser as bolsas, né? Mas qual que é a virada de chave aqui? Esse negócio de lei autorizativa não faz diferença nenhuma. Faz diferença política. Você pode criar mobilização em torno da pauta, você pode chamar as pessoas. Mas se você falar para o executivo que ele está autorizado a criar um programa de bolsas, ele falar, tá, legal, já sei disso, e agora? Valeu, entendeu? Então, é sempre importante a gente ficar ligado quando a gente vê um projeto de lei, ou uma PEC, a nível federal, estadual, municipal, o que ela está propondo? É um projeto autorizativo? Autoriza o executivo a fazer tal coisa? Com muito peso no coração aqui, arriscando a generalizar, mas eu vou dizer, geralmente, quando é uma proposta de lei autorizativa, ela não tem efeito normativo nenhum. Ela não vai impactar em nada, ela só é uma pauta para mobilizar a sociedade. Ela pode ser um anteprojeto de lei, ela pode ser uma indicação, pode ser, mas lei, ela não vai fazer, ela vai ser uma lei aprovada sem efeito real nenhum, assim, não vai aparecer a bolsa auxílio permanência da FATEC no dia seguinte porque essa lei foi aprovada, entendeu? Então é sempre importante a gente ver. A lei tá lá na ementa já falando, autoriza o executivo a fazer tal coisa, tem pegadinha ali. Então isso daqui é muito sutil, às vezes porque a gente acha que está aprovando assim um projeto da pauta da nossa vida, mas não necessariamente é um projeto que vai ter qualquer mudança na realidade concreta. Cristine quer falar sobre a numeração das proposições? Isso aí. E, pois é, né, assim, só dando mais um complemento, essas propostas autorizativas normalmente tem muita essa coisa também de quem está propondo, né, do político que está propondo, de só falar que fez, né? Porque na prática, gente, tá autorizando, mas assim, não é como se fosse um projeto que decreta algo, um projeto que faz alguma coisa. Ele tá autorizando com muitas aspas, né, porque não precisa autorizar nada, o executivo, só que assim, para dizer, na verdade, estar no plano político dele, na estratégia de comunicação dele, falar que ele fez algo. Porque não vai vir a ementa, muito dificilmente a gente tem essa mania feia, e volta a repetir, né? É muito importante a gente trazer para nossa vivência, de não ler, a gente vê na internet, lê número tal, 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 até nem lê o número da lei também, né? Só lê. E não vai atrás, não procura ementa. Não... Então ele, só dele falar que ele fez, isso, jogando um belo pro outro. Muito bem, Anne. Isso aí mesmo. E aí, enfim, é só pra falar que de fato fez, que atuou politicamente falando, e na verdade isso custa caro, como eu já havia dito, né? É um custo que se dá para não ter impacto. E já falando sobre um pouco da numeração das proposições, porque particularmente quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a legislação, o processo legislativo como um todo, ficava muito perdida, né, no entendimento. É muito número, é muita coisa, cara, que isso, tipo, tudo muito rápido ao mesmo tempo que é devagar, não sei o quê. E de 2019 para cá houve uma mudança na numeração das proposições, que acontece? Muitas vezes, né, de 2019 para os anos anteriores, vinha, né, uma lei iniciada na casa iniciadora, que normalmente é a Câmara, né, com um número, sei lá, número 63 na Câmara, é um exemplo. E depois, quando ela ia para a casa revisora, né, para o Senado, ela chegava com outro número. Ela chegava com, sei lá, número 81 no Senado. E depois, se ela tivesse que voltar para a Câmara de novo,
ela votava com outro número diferente. Para eles que estão lá dentro, é o mais tranquilo que, na tese, pelo menos é o trabalho deles, eles estão habituados e vivendo todos os processos, né? Mas pra gente que tá de fora, que busca acompanhar, essa coisa da numeração, ela realmente se torna mais difícil. Porque às vezes a gente conhece a lei de uma forma, mas daqui a 3 anos ela tá de outra, que ela tá na casa posterior. E de 2019 para cá, a grande mudança, né, e a troca de chave foi justamente de que as duas casas, elas passariam a ter um número comum. E por que isso, né? No Senado, a ordem, antes de 2019, ela era natural, a ordem anual. Então, sei lá, dia 1º de janeiro, tem um projeto no Senado circulando com o número 1, ele vai, enfim, ele vai continuar, tipo, sendo 1. Mas em junho vem um projeto de número 33, é isso, anual. Fechou 31 de dezembro, para o 1º de janeiro começa, número 1, 2022, e por aí vai. Já na Câmara, não. Na Câmara, antes, a numeração ela era datada de 4 em 4 anos. Então, assim, tanto é que os números de projetos que iniciam na Câmara eles são sempre muito maiores, né? Eram muito maiores do que o número do Senado. Então, é uma curiosidade. E fora isso, a gente havia dito, né, que é muito difícil da gente conseguir propor e estar mais perto do processo legislativo pela iniciativa popular, porque a iniciativa popular você precisa de 5 estados, você precisa de 1% do eleitorado nacional e por aí vai. E, na verdade, uma forma mais simples, né, de você estar presente nesse processo é participando da Comissão de Legislação Participativa. Há diversas comissões na Câmara, né, e no Senado, e o Ergon ele vai explicar quando ele estiver explicando a tramitação dos projetos. Os projetos eles precisam passar por comissões. E tem essa comissão de legislação participativa que conta com sindicatos, organizações, coletivos, e é muito mais simples de você participar, né? Você participa da comissão e você consegue ter um contato mais direto ali também com o deputado e tudo isso para você, de fato, propor algo. Então é sempre bom, né, se for a vontade de alguém que esteja aqui, buscar saber um pouco mais sobre essa comissão de legislação participativa. Perfeitamente. Eu vou agora brevemente fazer a parte aqui da tramitação dessa lei, porque eu quero ouvir vocês também. Eu quero que vocês tragam dúvidas, podem escrevendo no chat, podem falar, fiquem à vontade. Mas, basicamente, nessa parte da tramitação, porque agora vocês já estão aí expert na parte da escrita, vocês sabem que tem a ementa, vocês sabem que tem o cabeçalho, vocês sabem que tem o parágrafo, o artigo em cima desse parágrafo, vai ter também o inciso. Vocês têm a noção geral de como é a escrita de uma lei, que essa lei ela não pode, se ela parte do legislativo, imputar recurso, forçar recurso, né, de gasto para o governo, e que também existe ali todo um rito político em cima da construção dessa lei, que às vezes é só uma lei para gerar, né, comoção, para mobilizar. Mas como que é o rito? Como que tramita? Como que funciona para a beleza? Está escrito aqui o projeto de lei, o que acontece agora, né? Existem algumas comissões, né? Isso pensando, a gente está falando aqui, reforçando, a nível federal, né? Existem algumas comissões. A gente tem a comissão, que é a mesa diretora, a gente esquece, às vezes, que a presidência da Câmara, a direção a mesa diretora é uma comissão instaurada, tem um processo de eleição e etc., mas é uma comissão a presidência da Câmara. Tem as comissões mistas de planos, para quem é estudante de GPP sabe, na ponta da língua, PPA, LOA, LDO, se não sabe ainda vai aprender com os nossos professores Fernando Coelho, Úrsula, Crosati, que falam bastante sobre isso, Nerlin, né, os nossos professores aí da área de administração, direito financeiro, enfim. A gente tem as CPIs, que são, para quem nunca viu o significado da sigla, é Comissão Parlamentar de Inquérito, é também uma comissão instaurada no âmbito da Câmara, a famosa aí a CPI da Covid, a gente tem acompanhado, cada dia é um shade novo que a gente vê, né? Tem as comissões mistas, né, de parlamentar, CPMI, a das fake news, por exemplo, é uma CPMI. Qual a diferença? Bom, a CPI, ela vai estar atrelada a uma casa. Por exemplo, a CPI da Covid, ela é do Senado Federal. Então, você só tem senador falando e votando. Uma CPMI, ela é mista entre as duas casas. Então, vai ter tanto senador quanto deputado sentado, falando e votando. Vocês vão ver, muitas vezes, essa dinâmica, que aí a gente sempre vai chamar de mista.
É uma comissão mista, porque vai ter gente das duas casas, tanto do Senado quanto da Câmara. E é importante só reforçar que existe a Câmara, existe o Senado, e a conjunção disso chama Congresso Nacional. O Congresso Nacional nada mais é do que as duas casas, é o poder legislativo brasileiro, né? E aí tem as CPMIs. Tem as comissões representativas, que é basicamente, quando está no recesso, instaura-se ali representantes para representar os representantes. Então, está de recesso parlamentar, você tem figuras ali que ficam para conseguir segurar a posição, para conseguir fazer votações, etc. E você tem as comissões permanentes, as mistas e as temporárias, né? Que são as comissões, muitas vezes, temáticas. Então, comissão de educação da Câmara, comissão de esporte, comissão de saúde, comissão de relações exteriores, né? Por que eu destaquei aqui a mesa diretora, a CPI e as permanentes? Porque são as que a gente mais vai ver no nosso cotidiano. A mesa diretora é o presidente, né? São os vice-presidentes, secretária. A parlamentar de inquérito é quando a gente tem alguma investigação específica, né? Os parlamentares estão ali se debruçando por investigar. E as comissões permanentes são essas temáticas que podem também... Assim, existem as comissões fixas, que são essas permanentes, então você já tem temas definidos, mas, vamos supor aqui que chegou um tema novo, não existe a comissão, por exemplo, da regulação do açúcar nos guaranás. E isso daqui é um tema que precisa de profundo estudo, temos que envolver a sociedade. Então, a presidência da Câmara, a mesa diretora, pode instaurar uma comissão temporária para observar aquele tema em específico. E como que funciona essa decisão, assim, né? Primeiro, reforçar que as CPIs, né, elas têm um papel de investigar que passa por pedir quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo de dados, ouvir testemunhas, investigar, etc. Então, até a CPI, que é uma comissão, ela tem uma função de ir atrás da informação e organizar essas informações em formato de relatoria, né? A gente tem um relatório final das CPIs. Mas não é função da CPI, e isso se enquadra também nas outras comissões, quando você tem uma análise de mérito, né? Não é função da CPI executar essa ação. Então, fazer a prisão preventiva, decretar uma busca e apreensão, determinar o afastamento. Isso daqui reforça o que a gente vê ao longo do curso de GPP inteiro. O legislativo legisla, apesar que muitas vezes acaba executando ou até elaborando políticas públicas, mas é função de outro poder, seja no caso o executivo ou o Ministério Público, executar o que está sendo legislado no legislativo, né? Mas isso daqui para dizer que as ambas casas, né, elas têm as funções cotidianas de produzir as leis, de desenhar, etc., mas cabe também ao Senado algumas funções a mais, né, e a gente vê muito destaque no Senado recentemente. Eu listei aqui algumas, só para passar por cima, né, mas para mostrar um pouco mais dessas funções. Basicamente, né, como a Câmara dos Deputados, ela representa setores da sociedade que foram eleitos, então você tem um deputado que é da pauta do esporte, um deputado que é da causa animal, uma deputada que é da educação, uma outra deputada que é da saúde, né? Então você tem os deputados que representam causas. O Senado, reforçando, são 3 para cada estado. Não é um senador necessariamente da causa animal, um senador da causa do esporte, né? Os senadores, eles estão representando o Estado. Então, é essa função de representar o Estado que chancela o senador a ter um conjunto de atribuições que dizem respeito ao Estado. Por exemplo, decidir sobre os custos do país, sobre as aplicações externas, sobre os créditos, né, o montante da dívida, os limites de dívida internacional e nacional, os limites de concessões e garantias por exemplo, em operações internacionais, né? Quanto que a União vai conceder de garantia se não honrar com aquela dívida, estabelecer limites globais para a dívida nacional, né, imobiliária. Então, o Senado, ele carrega esse conjunto de funções. E aí tem uma função também que é muito chave do Senado, que é o Senado quem sabatina indicações do Executivo, comumente, né? Então, você tem o presidente da República ali, indicando um ministro do STF, é o Senado quem vai sentar e sabatinar aquele indicado para saber se aprova ou se rejeita. Nesse caso, o Senado acaba tendo até a palavra final, né? E aí, nesse contexto das duas casas legislativas, né, é importante a gente sempre lembrar, estamos em um país que tem um modelo bicameral, né? É o que a gente diz, tem o Senado e a Câmara, e aqui o todo é o Congresso Nacional.
Então, as leis, elas vão passar pelas duas casas. Não vai ter uma lei que vai passar só pela Câmara ou só pelo Senado. Ela precisa passar pelas duas casas. Então, como que é essa tramitação na prática? Chegou lá uma lei bonitinha que a deputada Cristine está propondo, por exemplo. Estou te usando como exemplo aqui, Cristine. Essa lei, por exemplo, a gente precisa observar, tá? É uma lei que prevê a desmilitarização das polícias militares, né? Beleza, ela mexe com segurança pública, né? Vamos pensar em tema. Ela mexe com algum outro direito, Cristine, além de segurança pública? Com algum outro tema? A gente pode pensar que diz respeito ao trabalho, por exemplo, dos servidores que executam essa função de segurança, então, Sim, no e limite, pode. tecnologia também. Tem uma parte ali que mexe com a parte de sistema inteligente. Perfeitamente. Ó. Então, tecnologia, vamos pensar na questão do trabalho, porque vai dizer a organização do trabalho desses trabalhadores todos de segurança no país, e a segurança, porque é o tema-chave, né, da desmilitarização nesse caso. Então, vai passar por 3 comissões: segurança, trabalho e a comissão de tecnologia, de ciência e tecnologia da Câmara dos Deputados. Se for passando por essas 3 comissões e for aprovada nas 3 comissões, esse é um número-chave, 3 comissões. Se aprovar nas 3 comissões, não precisa nem ir para o plenário, já está aprovado na Câmara dos Deputados. Se 3 comissões da casa já aprovarem aquele projeto, não precisa ir para o plenário. A não ser que o presidente da casa fale, não, isso daqui é um tema que a gente precisa passar no plenário. E aí isso volta um pouco do que a gente estava falando, a política não descola da técnica. Por mais que a técnica diga que é uma coisa, a decisão política do presidente da Câmara não, vamos passar aqui no plenário para derrubar. Ou então não vamos passar no plenário para passar mais fácil isso para outra casa, né? Então vai muito da decisão política. Uhum. E, Ergon, nesse caso, os projetos de lei, gente, no geral, eles de fato, se tiverem 3, eles não precisam ir. Agora, a PEC já é um caso um pouco diferente que ele vai explicar um pouquinho ali à frente. Só para a gente ficar atento mesmo que tem essa tramitação aí diferenciada, né? Que nesse caso, passar pelas comissões, eles vão fazer análise de mérito, né? E essa análise de mérito é justamente saber o quão importante e relevante aquilo ali é para ser, de fato, colocado em prática. Segue aí. E você me lembrou um negócio que o seu projeto, na verdade, é uma PEC, né? Eu estava aqui considerando que o seu projeto era um projeto de lei. Mas vamos supor que o seu projeto fosse um projeto de lei. A tramitação é essa. A gente passa pelas 3 casas. Ah, mas diz respeito a muitos outros temas. Eu vou dar um exemplo do meu. O meu projeto de lei, que é o pacotação de corrupção, pegava o dinheiro recuperado de atos de corrupção, destinava para educação, para saúde, para esporte, para alguns setores, até para segurança pública. Putz, isso daqui está falando de muito tema, e a gente só pode passar em 3 comissões. Então, quando precisa passar em mais de 3 comissões, é aí que se cria uma comissão especial, que são essas comissões, por exemplo, temporárias. Então, cria-se uma comissão exclusivamente para debater o projeto de lei do pacotaço anticorrupção. Uma vez debatido, fecha essa comissão, ela não vai existir mais. Então, a gente sempre vai ver as comissões permanentes da Câmara, mas a gente também vai ver essas comissões que são as comissões especiais, criadas para um projeto específico, para uma pauta específica. E aí, depois que passou por essas comissões, né, a gente precisa fazer uma pergunta. Isso daqui impacta no orçamento? Vai gerar algum custo? Vai fazer alguma mudança orçamentária? Se sim, obrigatoriamente precisa passar pela Comissão de Finanças, tanto da Câmara, tanto no caso do Senado, né? Por quê? Finanças e orçamento. Então, essa comissão de finanças e orçamento é um filtro comum que tem, porque independente das 25 comissões permanentes que tem na Câmara, precisa passar por aquela comissão. Independente se impacta ou não no orçamento, precisa passar na Comissão de Constituição e Justiça. Porque é ela que determina, beleza, a gente passou ali na Comissão da Educação, passou na Comissão da Segurança, passou na comissão do que for. O mérito tá ok, ó, a pauta faz sentido, os parlamentares concordam e foi aprovado nas 3. Mas se chegar na Comissão de Constituição e Justiça e alguém alegar que aquilo é inconstitucional, aí acabou. Aí você perdeu aquela pauta e vai para o arquivamento, né? E aí um último ponto, já passando para a próxima, é que é o seguinte, o que é votado, isso daqui é meio complexo de entender, eu demorei para entender, ó, mas o que é votado não é a lei em si, é a relatoria dessa lei. Então, vamos supor,
existe o projeto de lei do pacotaço anticorrupção. Debatemos ali na comissão, né, pensamos ali se o projeto é bom, é ruim, né? E o relator designado pelo presidente da comissão para aquele projeto deu um relatório favorável. Então, os deputados vão votar esse relatório favorável. Se o relatório favorável vencer, esse projeto ele passa para a próxima. Debatemos aqui o projeto e o relator deu um relatório contrário. Olha a loucura. Se você vota, portanto, a favor desse relatório que é contrário, a lei cai. Então, o que é votado é o relatório, se ele é a favor ou se ele é contra. Se o relatório a favor vence, essa lei está aprovada para a próxima comissão. Se o relatório que é contra vence, essa lei está rejeitada nessa comissão. E se essa lei for rejeitada em uma dessas 3 comissões? Ela pode ir para o plenário. Essa é a questão. Então, as leis que vão para o plenário são a minoria. A gente trouxe até um dado aqui que mais de 80% das leis não vão para o plenário. A maior parte das leis são discutidas só nas comissões. E é por isso importante a gente reforçar que o grande debate político acontece nas comissões, porque está o tema específico, é onde acontece a audiência pública, é onde chamam especialistas, movimentos sociais. Então, se você quer incidir numa lei, se você quer fazer aquela lei ter alguma modificação, não gasta bala no plenário, não joga peso no plenário. Você vai para a comissão onde ela está sendo debatida, porque aí tem muito mais chance de você incidir naquela pauta e fazer ela ser aprovada num ambiente que tem, por exemplo, 20 parlamentares e você consegue emplacar uma pauta do que necessariamente na disputa com os 500 e tantos deputados que a gente tem. Mas isso daqui é a tramitação do projeto de lei. E aí só um comentário muito rapidinho, João. Claro, sobre isso também, gente, das comissões, né? A gente sempre fica em dúvida em 2 coisas. Por que o relator é aquela pessoa? Na eficiência na CPI, eu vi muita gente na internet questionando porque o nosso relator é esse. E isso cabe muito à presidência da comissão, à presidência enfim, do que for, né? Normalmente o presidente que ele normalmente não, o presidente que define de fato quem vai assumir esse papel de relator. Mas às vezes, né, se não for um assunto tão disputado assim, e a pessoa, enfim, tiver algum tipo de diferença naquilo, ela pode se dispor a querer relatar. E ela vai e entra em contato com o presidente para que isso possa ser feito. E dentro das comissões, o que acontece, né, para o parlamentar entrar nas comissões? Isso é feito, se eu não me engano, anualmente, ou no início de mandato, pelos partidos políticos, os líderes políticos dos partidos, eles vão lá e eles expõem, né, eles definem quais são os parlamentares que vão entrar em cada comissão. E normalmente essa escolha é feita de acordo com a experiência que aquela pessoa tem, né? Então o partido provavelmente vai botar numa comissão de meio ambiente alguém que já tenha trabalhado com o meio ambiente na vida, até mesmo para representar as causas daquele partido, mas também para ter coerência com o que vai ser discutido, o que vai impactar a nossa população. Então as comissões permanentes elas vão sendo definidas, né, e tudo isso de acordo com os líderes e de acordo também com a experiência profissional de cada parlamentar. E até reforçando, quem manda é sempre o presidente, ou a presidente, né? A presidência. Quem manda é a presidência. Quem manda no rito da Câmara como um todo é a presidência da Câmara. Quem manda no rito de uma comissão é a presidência da comissão. Por isso que às vezes as comissões são tão disputadas. Eu ouso aqui dizer que o cargo talvez mais importante da Câmara não seja nem somente a presidência da Câmara, mas a presidência da CCJ, por exemplo. Porque o que passa pela CCJ vai para frente. O que trava na CCJ, quem define, esse projeto vai ser analisado agora, é a presidência. Se a presidência não quiser analisar e sentar naquilo por 10 anos, não vai ser analisado, não tem um prazo para que aquilo seja analisado. Então, quem escolhe quais são os projetos coletados, ou é um acordo comum entre os partidos, para fazer ali um acordo entre, né, mas é um acordo muito mais verbal, ou é a presidência daquela comissão e daquela Câmara que decide unilateralmente e fala, eu quero escolher esse projeto agora, eu quero aquele ali agora. Então, a presidência pauta o ritmo, enquanto os membros decidem o mérito, né? E aí, só para passar aqui, como a Cristine colocou, a PEC, ela não precisa das comissões temáticas, ela vai direto para a CCJ, porque é uma PEC, então você precisa analisar o impacto na Constituição, né? E aí ela tem uma comissão especial para debater. E a medida provisória, lembrando que ela vem do Executivo, né? Uma medida provisória, é uma coisa assim
de urgência. O governo precisa fazer aquilo, então o governo está fazendo uma medida provisória. E aquela medida provisória, ela fica valendo, né? Então, parte do executivo já fica valendo, e tem um prazo ali de 120 dias para o Congresso como um todo analisar, né? Vou só passar aqui. Aqui é basicamente o que eu disse. Quem define o ritmo é a presidência. E aí tem um recurso que eu imagino que vocês já devem ter ouvido, que chama obstrução. O que é obstrução? Vamos obstruir aqui a pauta. Obstrução ela pode ser usada para os dois sentidos. Tanto para atrasar uma coisa, quanto para ganhar tempo para poder aprovar uma outra coisa, né? Então, vamos supor que tem uma pauta que está sendo votada na Comissão de Educação, que é um absurdo, assim. Uma pauta que vai prejudicar a educação, a gente concorda que precisa barrar isso daí, só que a gente não tem voto suficiente para derrubar isso. Como que a gente faz esse movimento? A gente vai botar todas as inscrições de falas possíveis, a gente vai abrir todos os requerimentos possíveis para poder atrasar a votação. Porque se não vota até tal data X definida ali, vai mudar, não vai ter votação, enfim. Então, a obstrução é quando você utiliza de recursos que são de atraso ou de acelerar uma pauta para conseguir fazer com que a decisão seja aquilo que você acredita, né? Isso acontece muito hoje no plenário, é uma coisa comum, não é um negócio de estão obstruindo. Não, o partido mesmo anuncia. O partido tal está obstruindo essa pauta. E aí eles botam para se inscrever, para falar o máximo de tempo possível, para atrasar, ver se desmobiliza o plenário, por exemplo, e aí consegue ganhar a votação daquele jeito. E a Cristine tem um caso da votação do projeto de lei dela, né, no Parlamento Jovem Brasileiro. Quer contar, Cristine? Pois é, rapidamente falando, foram 78 deputados jovens, né, e foi falado para nós que para a PEC passar, ela teria que ter maioria qualificada, né, enfim, quórum maior, só que dos presentes. E por muitas questões de internet, como foi uma experiência totalmente online, muita gente não estava presente. E na hora da votação, eles falaram que não. Na verdade, teria que ter uma maioria qualificada, ou seja, 3/5 dos 78 deputados, né? A maioria absoluta, que a gente chama. E aí, não chegou na hora da votação, o projeto ia ficar por 3 ou 2 votos. E a gente começou a se inscrever para falar, o tempo acabando, aquele desespero, e falava, enrolava e falava. Começou um caos político a instaurar na plenária. Isso tudo está gravado no YouTube da Câmara, no próprio YouTube da Câmara. E aí a gente finalmente conseguiu ligar. Quando a gente conseguiu ligar, a mesa reconheceu a presença dos parlamentares e conseguiu reconhecer o voto, né, de uma maneira inusitada, mas a gente conseguiu esse feito justamente pelo poder da obstrução. Ou seja, diferente de quem obstrui para atrasar uma pauta, para não aprovar, vocês fizeram uma obstrução para dar tempo de ligar para todo mundo e as pessoas chegarem para votar, né? Isso aí. Bom, então a obstrução é uma coisa comum, assim, não é um negócio, nossa, maligno, obstruiu. É uma estratégia política comum que acontece muito. E é importante a gente ficar ligado nisso porque impacta muito no ritmo, né? Uma vez que saiu daquela tramitação inicial, vai para o plenário, né? A não ser que já tenha passado por 3 comissões e aí vai direto. Mas se não foi aprovado pelas 3 comissões, teve alguma rejeição, etc., vai para o plenário. E quantos votos precisa no plenário? No plenário da Câmara, para um projeto de lei e para uma medida provisória, é uma votação simples, ou seja, a maioria dos votos daqueles presentes. E quantos precisam estar presentes? Pelo menos a metade da Câmara e a metade do Senado. Então tem ali os números, 257 deputados presentes, é o quórum mínimo para votação, e pelo menos metade destes precisam aprovar aquela lei. Então, uma lei ela pode ser aprovada, na prática, com 1/4 dos votos, porque metade da metade, 1/4 dos votos. E aí, um projeto de lei e uma medida provisória vão ter um voto em único turno, ou seja, votou uma vez, está votado, não tem mais volta. E aí, o que acontece? Passou pela Câmara, vai para o Senado, só que lá no Senado vai passar pelas comissões do Senado também, não é passou pelas comissões da Câmara, aprovou no plenário da Câmara, vai direto para o plenário do Senado, não. Passou na Câmara, vai para as comissões do Senado e aí depois vai para o plenário do Senado. Putz, e se mudar o texto em uma única das comissões e isso for aprovado, essa mudança?
volta para o começo da fila, lá na Câmara, para ver se aprova essa mudança que o Senado fez na Câmara. Então, por isso que a gente vê projetos de lei que às vezes demoram 10 anos para serem aprovados, porque o ritmo é muito longo, né? E é longo para garantir o consenso entre as casas. O que é uma estratégia que alguns parlamentares têm feito, isso daqui é extraoficial, né? Uma estratégia que estão usando é a seguinte: você pega o mesmo projeto de lei e se apresenta na Câmara e no Senado ao mesmo tempo, porque aí ele vai correndo na Câmara e é correndo no Senado, e quando for aprovado nas duas, você equaliza os dois. Porque se você for esperar ele terminar na Câmara para ir para o Senado, é o tempo de esperar o rito 2 vezes, né? Mas quem tem uma articulação, um deputado tem uma articulação com um senador e vice-versa, eles fazem esse esforço de apresentar o mesmo projeto de lei nas duas ao mesmo tempo. PL e MP só tem aprovação no plenário, dado que nem tudo vai para o plenário? Não. Cacilda, o PL e MP, eles vão seguir, o projeto de lei, ele vai passar primeiro pelas comissões, e se for aprovado nas 3 comissões, nem precisa ir para o plenário, entendeu? Agora, se uma das comissões rejeita, aí vai para o plenário e vota pelo plenário. Vamos supor aqui o projeto foi aprovado pelas 3 comissões, aí ele vai direto para as comissões do Senado. Se for aprovado por 3 comissões do Senado lá também, não precisa nem plenário da Câmara, nem plenário do Senado, vai para os 2. E a MP é isso daqui, não precisa passar pelas comissões, é uma comissão mista. Foi aprovado na comissão mista, não necessariamente precisa ir para o plenário, mas isso se for uma decisão muito, muito expressiva, né? Porque aí que está, uma decisão política também da presidência da Câmara. A presidência da Câmara pode decidir encaminhar direto para o Senado, mas se entender que não existe ali um apelo popular explícito, ele bota para votar no plenário também. E aí, quando chega, beleza, passou todo esse rito, foi aprovado na Câmara, comissões e plenário, foi aprovado no Senado, comissões e plenário, vai para a presidência da República, quando é projeto de lei, né, sancionar. Se é uma medida provisória, já veio da presidência, então não precisa nem passar lá de novo, a não ser que tenha mudado alguma coisa, o presidente vai lá e pá. Vamos supor que o presidente discorde disso daqui, o Congresso aprovou, mas discorda, o presidente vai colocar um veto. Pode ser um veto total ou pode ser um veto parcial. Em ambos os casos, o Congresso pode recorrer. E aí, como que o Congresso recorre? Tentando derrubar esse veto. Então, aqui é o seguinte, saiu das casas legislativas, vai ver se tem veto ou não. Se não tiver veto, promulga de uma vez, decreta, tá tudo certo, bonito. Mas se tiver o veto, tem a possibilidade de derrubar ainda o veto do presidente com 2/3 da casa. Se 2/3 da casa votar, derruba o veto e o presidente tem que aceitar porque não tem mais como recorrer. Só que isso daqui é do projeto de lei da medida provisória. A PEC tem uma diferença, que é a seguinte, não precisa passar pela presidência da República. Então, como assim não precisa passar pela presidência da República, né? Como a Cristine disse, a PEC ela precisa de mais votos, né? Não é metade do que está lá. A PEC precisa de 2/3, tanto da Câmara quanto do Senado. Só que quando tiver 2/3, tanto da Câmara quanto do Senado, o presidente não tem que fazer nada, porque quem promulga uma PEC é o próprio Congresso Nacional. Então, um exemplo, a PEC do Fundeb, por exemplo, né? Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, e o próprio Senado promulgou a PEC, acho que na mesma semana até, né? Então, o presidente não faz nada em relação à PEC, ele só fica lá observando e tem que aceitar, e é isso. E aqui só um exemplo dos números, né? O que é maioria simples? É a maioria presente, né? Pelo menos a metade do total. O que é maioria absoluta? É 2/3 desse total. E aqui é uns números rápidos, né? Por exemplo, porque existem votações em que a presidência ela define, não, essa votação aqui para ter uma paridade, eu quero que tenha pelo menos 2/5 da votação, né? Então, depende também do rito, do acordo, da forma como é colocada. Então, esses daqui são números comuns que a gente vê, 3/5, 2/3, 1/6, 1/10, 1/20, 1/3 e 2/5 também. E aí, para finalizar aqui, final, 2 slides aqui breves de curiosidades. Como eu já tinha dito, 80% das leis não são votadas no plenário. Tudo é decidido em comissão. É lá que a gente precisa incidir se a gente quer modificar uma política pública. Plenário, vocês podem até ver na TV Câmara. Os deputados estão falando lá na tribuna, os que estão ali no plenário nem estão ouvindo ele. Isso é falta de respeito? É falta de educação? Talvez um pouco, mas não necessariamente, porque
Quem está falando ali no plenário está falando com a população, está falando com a TV Câmara, está falando com os cidadãos. Porque tudo que está sendo discutido ali já foi discutido em alguma comissão. Nas comissões, não. A gente vê os deputados, os senadores mais concentrados, porque é ali que está o campo de disputa. O que vai para plenário só depende do voto. O discurso não vai necessariamente mudar uma votação no plenário, mas o discurso pode comover a população para poder prestar atenção no que o cara está falando. Como a gente disse aqui, a PEC ela precisa de 2/3 para aprovação, mas é uma curiosidade também que uma PEC, para ser apresentada, ela precisa de 1/3 do total de deputados ou senadores, ou seja, precisa ter um bloco de senadores e de deputados para, pelo menos, propor essa PEC, né? Então, é uma mobilização bem mais intensa. As MPs valem por 120 dias, né? E elas podem ser prorrogadas. E aí, olha a coisa, se está chegando perto desses 120 dias, é acelerado a votação. Então, trava, acho que está até no próximo slide, que é o final, trava a pauta da Câmara e do Senado e obriga o Senado, não, precisa votar isso daqui, porque senão vai deixar de valer. Então, quando uma MP ela chega perto do prazo de validade dos 120 dias, é travada toda a pauta do Congresso. Em geral, isso aqui é um outro ponto, né? Os parlamentares aprovam o texto principal do projeto e destacam alguns trechos. O que é isso aqui? O que é isso, Ergon? Você está falando tanta informação aí que eu estou ficando confuso. O que é isso daí de destacar alguns trechos dos projetos? Vou dar um exemplo aqui do Fundeb. O Fundeb, quando estava em discussão recente, no ano passado, não tinha tudo 100% decidido. E precisava aprovar aquilo, porque ia vencer no ano. Então, os deputados, né, na votação lá da Câmara dos Deputados, falaram, ó, isso daqui, esse ponto específico, que é sobre... vou citar aqui, não lembro exatamente qual era o item, mas esse ponto aqui, que é sobre a forma de pagamento dos professores, não é consenso, mas todo o resto é. Então, eles aprovam todo o resto na íntegra e destacam esse trecho para uma votação posterior. Então, acontece isso muito comumente. Vocês vão... vamos votar o destaque da deputada tal, vamos votar o destaque do parlamentar tal, vamos retirar o destaque, vamos colocar o destaque. É sobre isso que eles estão falando. São os trechos que estão fora do consenso e que são colocados para, se a gente colocar esse trecho aqui para votar, não vai passar a lei. Então, vamos destacar isso daqui para passar a lei e depois a gente faz a outra disputa que é pelo trecho. Isso é uma estratégia política também. E, Ergon, só para te complementar ali, claro. Muitas partes, na verdade, a maior parte das emendas, né, quando a gente faz alguma emenda, algum projeto, eles acontecem nas comissões, tá? Isso é muito importante falar, porque como ele falou, a gente vota o parecer, né, os parlamentares eles votam parecer, ou seja, o relator ele precisa dar um parecer sobre aquele projeto, e eles vão votar aquele parecer, mas nesse processo de votação, ali é o momento ideal para propor emendas. E aí tem as emendas substitutivas, as emendas aditivas, e por aí vai. Mas isso é guardado para esse momento inicial, né? Inicial não, né? Mas, enfim, da tramitação das comissões, porque a gente entende que, enfim, chegar um pouco mais para o plenário, ou não, mas para a sessão mais geral, emendar o projeto, ele se torna muito, muito, muito mais complicado. Perfeito. E aqui é o que a gente já tinha dito, né? Se o Senado altera o texto, volta lá para o começo da Câmara. Mas se o projeto partiu da Câmara e altera no Senado, volta lá para o começo do Senado. Então, é às vezes muito trabalhoso aprovar, né, uma lei. E aí, aquilo que a gente disse, depois do 45º dia, a MP tranca a pauta do plenário e não pode votar nenhuma coisa no plenário, nas comissões podem, mas no plenário, a não ser a MP para fazer a aprovação dela. E, por fim, quando o texto da medida provisória é alterado, ele vira o que a gente chama de projeto de lei de conversão, que é o PLV. E esse PLV, ele vai para o presidente, então ele vira do executivo como MP. É alterado no Congresso e volta como PLV para o presidente da República para ver se ele aprova ou veta. E aí a Câmara também pode entrar na disputa. Para concluir aqui, aí se a Cristina quiser também ficar à vontade, porque eu quero também... Fiquem à vontade para tirar dúvidas, opinarem, reclamarem, concordarem, enfim. Mas para concluir, acho que a principal mensagem que a gente quer passar é a seguinte. Existem vários itens, né? Várias especificidades, a técnica ela parece bem complexa, né? Na prática, isso daqui fica muito mais simples, né? Eu sei que é muita informação, está chegando aqui, ainda bem que está gravado, quem quiser acompanhar depois, e a gente vai disponibilizar esse slide. Mas quando a gente faz essa oficina presencial, no fim da oficina, eu sempre estimulo as pessoas a desenharem, portanto. Faz aí um projeto de lei, vamos ver como que é.
Online fica difícil de fazer isso, né? Presencial, quando a gente faz, dá muito certo, o pessoal tem muitas ideias muito boas, mas o principal que a gente quer trazer aqui é o seguinte: é importante a gente dominar a técnica, é importante a gente entender cada um desses termos, porque é um diferencial quando você chega num político e fala, eu não concordo com a ementa. Você falou o termo certo. É um diferencial quando você fala, mas a tramitação da MP virando um PLV vai dar problema com um quórum ali, né? Então, conhecer os termos é importante para a disputa, é um instrumento de disputa, né? Conhecer a técnica. Mas o campo da disputa ainda é político. Então, é muito importante a gente sempre entender que por detrás desses termos todos, a decisão ela segue sendo das presidências de comissões, os ritmos eles seguem acordados no conjunto dos partidos, das lideranças, e é importante a gente ter esse instrumento técnico para entender que, portanto, a gente faz a disputa na política. Cristine quer comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Então, só para complementar nesse próprio sentido aí Acho que que a você está Jennifer está falando. com o microfone aberto. Jennifer Recanha da Silva. Acho que fechou agora. E é só nesse sentido complementar mesmo. Luísa, você tá aí? Isso, obrigada. Para falar mesmo que, assim, por mais complicado que pareça ser, eu acho muito importante a gente, como cidadão e muita gente aqui do campo de públicas, né, muita gente desde a EPP, passar a tentar se interessar um pouco mais, por mais difícil que seja o primeiro contato, por mais complicado que seja. Porque é muito importante a gente entender, de fato, como que acontece, né? E mais que a técnica que o Rogon falou, mas quais são os climas políticos adequados para as tramitações das leis e o que está rolando mesmo. Tem até o próprio site, gente, o site do Congresso. Você consegue achar qualquer lei de qualquer ano e tá tudo bem, sabe? Todo o esquema lá, você bota por categoria e pesquisa. E por mais difícil que seja, é muito importante para que a gente consiga até mesmo reivindicar os nossos próprios direitos e conseguir as nossas proposições. E nós, como os futuros gestores públicos, ou para quem está aí e já está terminando a faculdade, é muito engraçado isso que o Ergon tá no último período, eu tô no segundo, né, entrei esse ano. Mas, como gestores públicos, de fato se interessar por essa parte, porque ela vai impactar na nossa formulação de políticas públicas. Então, assim, a proposição de leis, por mais difícil que seja a gente como cidadão propor, como já foi explicado aqui, né, através da iniciativa popular ou da comissão de legislação participativa, a gente consegue reivindicar, a gente consegue cobrar e a gente consegue principalmente ter um olhar mais maduro diante das leis, diante da necessidade delas, da urgência. Saber que ela também, para poder de fato ser, né, enfim, sancionada, ela precisa passar por uma análise de mérito, por uma análise de constitucionalidade, por uma análise orçamentária. Tem muita coisa envolvida e é muito importante a gente ter isso em mente. E claro, gente, na construção de lei, se for o caso de alguém que esteja aqui queira de fato propor algo ou tiver alguma dúvida sobre casos específicos, a gente se coloca também à disposição para bater um papo sobre isso. Dúvidas, angústias, alegrias, perguntas? Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês. Vocês acharam muito difícil? Vocês acharam muito fácil? Qual a opinião de vocês sobre assim, as leis, a tramitação? É mais difícil do que vocês pensavam? É mais fácil do que vocês pensavam? Ó, o Lucas está dizendo que a parte da tramitação, socorro. É puramente política, né? É uma decisão política, né, Lucas? Ó, o Caio está elogiando a gente. Querido Caio. Karen está falando que é difícil. Obrigada, Caio. Obrigada, João. Mas é de fato. É porque o primeiro contato é difícil, mas depois tenta, por exemplo, quando estourar uma lei na mídia, algo do tipo, procura ela na Câmara para ver a tramitação. Vai estar lá todas as datas de cada passo que ela deu. Mas basicamente é isso. Ela precisa passar pela casa iniciadora, para ir para a casa revisora, e nesses processos tem comissões, e essas comissões elas precisam estar naquelas coisas que a gente falou. Mas tenta fazer esse exercício. Quando estourar uma lei de fato, a gente não ficar só enfim, na militância de que é muito importante e necessária, mas também a gente ir lá e buscar ler, fazer a leitura, e toda lei ela precisa de uma justificativa, então buscar a justificativa dela também é muito importante, que isso vai clareando a tramitação e todo o resto.
Muito bom ficar perto da CCJ também. Inclusive, aproveitando aqui para fazer um merchan da disciplina do professor Nerlin, que chama A Cidade Constitucional. Quando é presencial, o Nerlin sempre arranja viagens. Já foram para o Uruguai, os estudantes mesmo, junto com os professores. Geralmente, conheceram Pepe Mujica, lá em Uruguai. Já foram para Brasília, conhecer o STF, as casas, né, e tudo mais. E agora, na versão online, eu estou fazendo essa disciplina esse semestre, a gente está acompanhando as discussões do projeto de lei orçamentário do município de São Paulo. Inclusive, a avaliação que o professor coloca é a gente apresentar uma proposta, por exemplo, pode ser escrita, pode ser verbal, pode ser na audiência pública, mas tem disciplinas na EASH que visam muito essa questão da prática de como a gente incide na política. E é muito importante a gente se empoderar disso, né? A gente está se formando gestor público pela USP para disputar a sociedade. Sim, sim. E, João, muito importante, a gente vai acrescentar isso nas próximas apresentações. Obrigada pela sua sugestão. E também falar um ponto que normalmente a política pública é quando, enfim, ela é oficializada em lei e tudo isso. Ela primeiro é pensada na política. É o processo inverso, né? A gente não pensa na lei para pensar na política pública. Normalmente a gente tem essa coisa de pensar a política pública antes, passar por todo aquele desenho que a gente sabe fazer. E aí ela acaba se tornando uma lei a posteriori, entendeu? Normalmente, assim. Mas, claro, a gente vai acrescentar isso sim, tentar trazer esses exemplos. Mas só esse ponto mesmo. Muitas vezes as políticas públicas, de fato, elas são pensadas, elas viram leis no meio do caminho, né, já. E aí fica mais fácil também, que você não precisa criar algo sem estar muito desenhado, muito explicitado e por aí vai. Mas da nossa parte é isso, né, Erlon? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ninguém vai morder se abrir o Alguém microfone. aqui já pensou em montar uma lei? Ou pensa em criar uma proposta, uma lei? Está pensando, está se articulando? Eu sei que o Caio que está aqui, ó, cadê o Caio? O Caio está aqui ainda. O Caio articula lá com o pessoal de Santos o passe livre estudantil, inclusive, apresentaram recentemente com uma vereadora, e o Caio está envolvido em vários outros projetos também. Ó, o João... Ai, João. Fala aí, Caio, que o João, leia um chat, ó. Dos casais. Cara, a gente apresentou várias leis, propostas, né, de leis pelo movimento estudantil, na época da pandemia, pela redução das mensalidades, para que não tivesse juros no enfim, nem lembro direito, mas o método que a gente usou foi apresentar via deputado. Mas assim, o workshop que vocês fizeram, eu já tô até querendo recolher assinatura pelo Brasil inteiro agora, né? Aí sim. Então, existe um problema gravíssimo. Não pode ser virtual. Porque essas assinaturas, elas precisam de reconhecimento de cartório. E, enfim, é trampo, né? Eu estava, inclusive, ouvindo essa semana o processo de criação de partidos, né? Vários partidos foram criados aí nos últimos anos. E é toda uma burocracia, assim, para você validar essas assinaturas. Você coleta presencialmente, elas são checadas, então você precisa, né, o processo de averiguação disso é o próprio poder público verificando com os cartórios a autenticidade dessas assinaturas. E mais do que isso, se tiver alguma ali que é no meio que eles ligam para a pessoa, você assinou isso, a pessoa fala não, aí ainda acusam de fraude de assinatura. Né? Então é um processo assim, é triste, né? Porque limita muito. Mas a alternativa, gente, de verdade, assim, eu sinto hoje que a forma mais incisiva que a gente consegue, nas limitações da democracia que a gente tem hoje, para opinar, para participar, são audiências públicas. Às vezes a gente não sabe que a gente pode ir numa audiência pública e falar. Está tendo muita audiência pública virtual. O projeto de lei orçamentário da capital, por exemplo, está tendo audiência pública, se não me engano, nessa semana e na próxima.
Então, você pode ir lá, opinar, falar o que você acha que tem que ter em São Paulo, ou as diversas outras cidades que vocês estão inseridos, ou as audiências públicas estaduais, nacionais. É um ambiente assim, não quero falar logo de cara, quero conhecer, vai lá, assiste, mas na próxima, fica à vontade, manda a proposta escrita, se não quiser falar, porque é difícil coletar 1 milhão de assinaturas na mão, né? E se eu não me engano, a quantidade de assinaturas necessárias para fundar um partido político é menor, se eu não me engano. Então, acho que está mais fácil fundar um partido político com assinaturas do que recolher assinaturas para um projeto de iniciativa popular. Difícil, né? Então, Cacilda, eu imagino que essa tecnologia ainda não. Aí que tá, né? A gente tem muita lei, mas as leis, elas são muito antigas às vezes, né? E apesar de ter muita lei, é o que a Cristine falou lá no começo. Tem muita lei, mas quantas são cumpridas, né? Então, eu acho também que podia ser digital, né? Imagina um validador digital para as pessoas conseguirem opinar, né? Um caminho que tem tido, né, participação social alternativa é o e-cidadania, por exemplo, tanto do Senado quanto da Câmara, né? É um espaço que dá para fazer propostas. Mas é aquilo também, né? Quem acata essas propostas é aquela comissão de participação e cidadania, e não necessariamente que o seu projeto individualmente vai virar um projeto de iniciativa popular. Ainda é um deputado que precisa apadrinhar, ou um senador que precisa apadrinhar para apresentá-lo, e entra pela comissão de participação cidadã. Mas é o mais próximo que a gente tem, assim, de digital, sabe? De resto, infelizmente só na unha. Fico feliz que vocês tenham gostado. A Irani tá por aqui, Karen, Lucas, Ana. Muito bom. Mais alguma dúvida, alguma questão, alguma angústia? Muito obrigado. Luísa, professor Menon tá aqui também, professor, olha só. Muito bom, professor. Que ótimo que vocês gostaram. Luísa, quer falar alguma palavra final, algum fechamento? Nossa, queria agradecer, foi muito bom, muito esclarecedor, ao mesmo tempo que me deu um monte de dúvida na cabeça, com tanta sigla, né? Mas acho que deu para assim, para ser um primeiro apanhado muito bom. Eu só queria pedir para o pessoal que não mandou ainda de novo as informações no Forms para mandar para a gente conseguir emitir o certificado, para garantir que estava todo mundo aqui o tempo todo. Vou mandar de novo. E acho que é isso. Se mais alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Se bem que o tempo já está bem curtinho, né? Já já a gente tem a palestra do Bertuno também. A gente correu aqui, é muita informação, mas a gente correu. Então, acho que é isso, né, pessoal? Cristine. É isso, gente. A semana de EPP continua. Fiquem atentos também às páginas do Centro Acadêmico. Tem muita coisa aí pela frente. E vamos que vamos ao começo. Obrigada pela participação de todo mundo. Perfeito. Muito obrigado, Cristine. Foi excelente. Muito obrigado, Cas. Sou fã do Centro Acadêmico Herbert Souza. E muito obrigado, pessoal. Boa noite. Fiquem à vontade para procurar a gente. Estamos por aí. É isso, gente. Boa noite, hein? Facebook, Instagram. A gente não morde, não. Parabéns aí, hein? Boa noite. Obrigado.